Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Finalmente chegou o capítulo 81 de Boruto, que inicia a nova fase, Boruto True Blue Vortex, que é a fase Shippuden da obra de Boruto. Esse capítulo estava sendo bastante hypado e aguardado, mas será que foi bom mesmo? Bora descobrir agora. Na capa do capítulo nós vemos o Boruto e o seu novo visual, ou melhor, não tão novo assim. Ele tá legal na capa, mas vai tá bem mais legal depois, e a gente vai ver. O capítulo começa com a Sarada em frente à sala do Hokage, e pela cara dela, uma treta tá prestes a começar. A Sarada entra na sala e discute com o Shikamaru, que é o Hokage agora, o 8º Hokage, ou Hachidame. Não sei se falei certo não, galera, mas se escreve assim. E sobre essa coisa do Shikamaru ser Hokage, eu fiz um vídeo sobre isso há não tanto tempo atrás, onde eu faço umas teorias sobre as pessoas que tinham mais chances de ser Hokage. E nesse vídeo eu comento que quem tinha mais chances de ser era o Shikamaru, apesar de não ser a minha escolha favorita. Então parece que no fim eu tava certo, mas era meio óbvio mesmo. E tá parecendo que o assistente do 8º Hokage é o Konohamaru, o que aumenta bastante a chance dele ser o próximo Hokage da vila no futuro. Voltando com a história, a Sarada tá tentando convencer o Shikamaru de que o Boruto e o Sasuke não são culpados do que aconteceu, e diz que ele deveria dar uma chance de eles se explicarem, mas o Shikamaru não parece querer mudar de opinião. A Sarada tem uma atitude bastante rebelde, e o Shikamaru até fala que se ela continuar assim, nunca vai poder realizar o seu sonho de ser Hokage, e ele meio que joga na cara dela que ela ainda é uma genin. Mas a Sarada fala que o Naruto trouxe o seu pai de volta para a vila, mesmo ele sendo um criminoso, e ele se tornou Hokage mesmo sendo um genin. E aí, ela joga na cara que o exemplo de Hokage que ela segue é o Naruto, e não o Shikamaru. Doeu essa aí, hein? Na página seguinte, a gente vê o Kawaki lá na dimensão paralela fazendo uma visita pro Naruto e pra Hinata, que estão naquele estado de coma. E parece que você é um cara meio doente mesmo, hein, rapaz? Aprisiona as pessoas em coma e depois vai lá olhar pra elas. Nada doentio isso daí. Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Bom, depois continuamos com a Sarada, que agora tá batendo um papo com a Sumire. E nesse momento o mangá começa a dar uma explicação bem expositiva para relembrar a situação toda e também para falar um pouco do que aconteceu nesse período de time skip. O mangá aproveita para cobrir algumas brechas, como por exemplo o fato de as pessoas não estranharem o karma do Kawaki, já que é estranho alguém que supostamente nasceu e cresceu na Vila da Folha ter o seu corpo modificado pela cara. E eles também se perguntam muito sobre o que aconteceu com o Momoshiki, que estava dentro do corpo do Boruto. E até mesmo o Shikamaru se perguntou muito isso. Mas no fim, a habilidade da Eida foi fazendo a mente deles ir mudando, e essas desconfianças foram acabando. Agora, ninguém desconfia de nada, e a Sarada fica meio frustrada e brava por não saber lidar com essa habilidade. Aparentemente, até a própria Eida não tá gostando tanto da situação, e a Sarada e a Sumire parecem conversar abertamente sobre isso com ela, até perguntando se ela não tem alguma pista sobre como reverter isso. Só que a Eida também não sabe como mudar essa situação, apesar de ter entendido melhor como funcionam os seus poderes. Ela manda a Sarada e a Sumire desistirem, já que ninguém vai acreditar nelas e é quase impossível convencer todo mundo do que está acontecendo. E ela levanta aquela questão sobre o porquê de a Sarada e a Sumire não serem afetadas pela sua onipotência, e questiona se elas são afetadas pelo fascínio, que é aquela habilidade de fazer todo mundo se apaixonar por ela. E quem fica bem cabreiro com isso também é o Daemon. Aqui é o seguinte, galera. Apesar de a Eida saber que a Sarada e a Sumire não são afetadas pela onipotência, elas continuam mentindo, dizendo que são afetadas pelo fascínio dela. Isso porque elas têm medo de que a Eida e o Daemon matem elas se elas disserem que não, já que o fato de elas não serem afetadas pelo fascínio da Eida torna elas perigosas, pois provavelmente são as únicas pessoas no mundo além do Boruto, o Kawaki, o Daemon e um Otsutsuki que podem matar a Eida. Bom, a Sarada e a Sumire mantêm a mentira, mas dá pra ver que a Eida e o Daemon estão bem cabreiros com isso daí. A cena seguinte volta pro Kawaki, que agora tá no mundo normal, e ele tem o Mitsuki no cangote dele, e parece estar bem incomodado com isso. O Mitsuki tá com um sangue nos olhos querendo pegar o Boruto, e a minha teoria de que o Kawaki faria do Mitsuki o seu guarda-costas estava certa, já que parece que é só isso que o Mitsuki faz no dia. O pessoal da vila avisa ao Kawaki que eles encontraram marcas de garra na parede da vila, o que é um sinal do Code.
O Kawaki sai voando dali para ir ver, deixando o Mitsuki sozinho. E apesar de tudo, a cena meio que dá a entender que o Mitsuki pode estar desconfiado de alguma coisa. Depois o mangá corta para uma cena onde acontece uma luta entre a Himawari e a Chocho, onde a Himawari até parece que está lutando bem, porém não dá para ela e ela acaba perdendo para Chocho, mas dá para ver que a Chocho tem todo o cuidado do mundo com ela, tipo uma café com leite. O Inojin e o Shikadai chegam, e eles começam a conversar sobre o porquê de a Himawari querer ficar tão forte. Nessa conversa, a gente percebe que, apesar de tudo, a Himawari tá muito cabreira com a situação, e ela não acha que o Boruto realmente mataria o Naruto. Ou seja, ela não acha que o Boruto seja mal, apesar de todo mundo estar achando isso. Em um vídeo, eu comentei sobre a possibilidade de a Himawari se tornar uma espécie de vingadora, e ser uma espécie de algoz do Boruto, o que daria um peso bem grande para essa personagem na história. Mas parece que não vai ser o caso aqui. Parece que a Himawari tá mais para uma potencial aliada. E ela também claramente está mantendo a sua personalidade doce e gentil. Mas isso é uma boa escolha também, e pode dar papéis interessantes para ela no futuro. Voltando para o Kawaki, ele tá lá investigando as marcas de garra, e ele usa o seu doujutsu para fazer ela desaparecer. Ou melhor, na verdade ele tá fazendo encolher a níveis microscópicos, mas é a mesma coisa que desaparecer, né? Bom, e pela conversa desses ninjas, o Cold parece sempre vir sondar a Vila da Folha, mas ele nunca ataca, apesar de supostamente ter um exército com ele. Eles teorizam que ele não atacou a vila ainda porque primeiro quer lidar com o Boruto. Enquanto os caras conversam, o Kawaki nota um negócio e avisa que um dos ninjas tem uma marca de garra nas costas, então ele faz a marca sumir, e depois fica no ar a dúvida de quanto tempo ele tinha aquela marca. Depois disso, o Kawaki se comunica com o Shikamaru, avisando sobre a situação. Eles desconfiam que pode ter mais gente com marca de garra no corpo, e eles têm que encontrar esse pessoal e remover as marcas. Só que antes que eles pudessem fazer isso, um dos ninjas que tinha uma marca nas costas finalmente é usado, e um monstro acaba saindo da marca dele. Mas esse monstro aí não é o único, tem mais atacando a vila. Todo mundo fica bem surpreso com isso, e eles se perguntam do porquê deu o Cold atacar só agora. Tem um momento em que um dos monstros vai atacar uma mulher, e o Kawaki salva ela. E depois, quem também entra em ação é a Sarada, cravando o salto nada discreto dela no bucho da criatura. E olha, eu achei esse chute da Sarada meio fraquinho, galera. Quando ela chegou ali com aquela voadora, eu achei que ela ia mandar esse Minion aí lá pro quinto dos infernos. Mas enfim, ela percebe que o buraco é mais embaixo, pois os outros monstros começam a sair de dentro do primeiro que ela acertou. O que já era esperado, já que todos eles têm a marca do Cold. Essa habilidade do Cold é simplesmente perfeita para infiltração, galera. Porque basta um dos soldados dele entrar que já era. É infestação na certa. Parece até um vírus. E falando no Cold, o próprio aparece, vindo de dentro de um dos bichos. Quando a Sarada pergunta por que o Cold tá atacando só agora, fica claro que ele tá fazendo isso para chamar a atenção do Boruto, pois está cansado de procurar por ele. E isso confunde a Sarada, já que o Boruto não tá na vila tem anos. Mas mesmo assim, o Cold parece bem certo de que o Boruto vai aparecer se ele atacar os amigos dele. E ele diz que vai começar pela Sarada. Mas antes mesmo de ele começar, um pé chega na cara dele. E esse pé é do próprio Boruto, que chega em uma das cenas mais badass que eu já vi num mangá nos últimos tempos. Olha a direção dessa cena, galera, que coisa maneira. Bom, o Cold ataca o Boruto para ele sair de cima, então agora todo mundo percebe a presença do Boruto, o que causa um baita de um rebuliço no pessoal da vila. O Boruto e a Sarada agora estão cercados pelos minions do Cold. O Boruto com esse jeito todo badass, e a Sarada com uma cara de tabaca excitada sem entender bolhufas do que tá rolando ali. Mas mesmo não entendendo, deve estar pegando fogo por dentro. Ai, que delícia! E então, o capítulo termina numa página mostrando os três protagonistas dessa história toda, que são o Boruto, o Cold e o Kawaki. Galera, o que eu posso dizer sobre esse capítulo? Eu nunca achei que ia dizer isso na minha vida, mas o Boruto tá simplesmente incrível, galera. Cara, eu nunca achei que ia dizer isso logo do Boruto, mas a mudança foi incrível. E não é só o personagem do Boruto que tá muito bem, mas o próprio mangá teve uma melhora absurda de qualidade. Pra ser sincero, o início foi meio morno, só pra apresentar a situação de forma geral mesmo. E não tem problema o início ser mais morno, tá? Já que é o começo dessa nova fase, reintroduzindo os personagens e tudo mais.
E eu só não gostei tanto do papel da Sarada nisso tudo, já que eu achei que ela tentaria lidar com essa situação de um jeito mais ninja, como, por exemplo, colhendo informações sobre o que aconteceu de um jeito mais discreto, tentando conseguir provas contra o Kawaki e coisas assim. Mas ao invés disso, ela só ficou discutindo com o Shikamaru e fazendo perguntas para Ida, ou seja, nada ninja essa abordagem aí. E ela também me decepcionou um pouco na demonstração de poder, já que basicamente tudo que ela fez foi acertar aquele chute naquele Minion, que nem foi nada tão demais assim, e depois disso foi cercada e precisou ser ajudada pelo Boruto. Enquanto isso, lá no início de Naruto Shippuden, a Sakura apresentou uma evolução de poder incrível naquele combate pelos Gizos contra o Kakashi. E eu comparo aqui a Sakura e a Sarada não só porque elas são mãe e filha, mas porque as duas são as protagonistas femininas da obra Naruto e Boruto. Então eu acho que o Kishimoto deu uma sensação de evolução muito melhor para Sakura lá no início da fase Shippuden do que para Sarada aqui no início de Boruto to Blue Vortex. Mas só para constar, eu não acho que a Sarada esteja mal no capítulo, não é isso. Eu só esperava um pouco mais. Outra personagem que eu acabei esperando um pouco mais foi a Himawari, pois depois de tantas fãs teorias de que ela poderia ser extremamente poderosa, e também depois daquela cena onde o Daemon fica receoso com ela, eu realmente achei que ela estaria muito poderosa. Mas ao invés disso, ela não conseguiu nem cansar a Chocho. E na verdade, é coerente ela não conseguir dar trabalho para Chocho, já que ela é mais velha, mais experiente, etc. Mas eu acabei colocando expectativas demais na Himawari, eu acho. Eu só espero que ela evolua mais em poder no decorrer da obra para ter uma participação realmente relevante. Bom, mas enquanto eu tive um leve desapontamento com a Sarada e a Himawari, quem com certeza não decepcionou foi o Boruto. E na verdade, ele superou as minhas expectativas nesse capítulo. Apesar de ter aparecido bem pouco no capítulo, a aparição do Boruto foi muito bem feita. E pela primeira vez na vida, eu acho que esse personagem foi verdadeiramente badass. O comportamento do Boruto, o visual, a forma como ele entrou em cena, a maneira como a cena em que ele chegou foi dirigida e quadrinizada, enfim, foi tudo muito bom. E pode até ser polêmico o que eu vou dizer aqui, galera, mas na minha opinião, a primeira aparição do Boruto pós-time skip foi 1000 vezes superior à primeira aparição do Naruto no mangá pós-time skip. Na verdade, a primeira aparição do Naruto ganha um crédito muito grande por causa daquele quadro lindo que tem dele vislumbrando a vila. Aquele quadro é realmente muito bom e marcante, mas focando só no personagem do Naruto e do Boruto, a aparição do Boruto foi com certeza muito mais imponente. É, galera, parece que o Boruto se tornou um personagem realmente respeitável, quem diria. E agora, dando uma visão geral do capítulo, ele tá muito bem escrito e bem desenhado também. Eu achei que teve uma melhora gritante na arte do mangá, seja no próprio traço, como também na quadrinização, na angulação das cenas, na própria direção do que acontece em cada quadro e etc. Pra mim, ainda não tá no nível do mangá de Naruto, mas com certeza melhorou muito em relação ao que a gente via antes no mangá de Boruto. E falando do traço, eu acho que o Ikemoto mandou até que bem, o que me faz pensar que talvez o grande problema dele seja desenhar crianças, já que o Daemon continua bem estranho, mas personagens como Sumire, Sarada e Himawari estão com um traço muito mais harmônico e estético. E já que a gente está falando do desenho, eu tenho que falar do design, né? Que geraram bastante polêmica, principalmente pelas roupas da Sarada e da Himawari. Bom, sobre a Sarada, eu ainda acho que ela tá parecendo uma meretriz mirim, e acho que não tem nada a ver uma ninja se vestir assim, mas eu acho que pelo menos o design dela tá esteticamente mais bonito do que antes. E eu achei que iria estranhar mais o cabelo dela por causa daquela arte promocional, mas até que, em capítulo, não ficou ruim. A Sumire eu achei a mais bonita de todas as meninas. Eu curti bastante o design e achei que combinou pra caramba com ela. Assim como a Sarada, as roupas da Sumire não são nada práticas, com esse saltão, essa sainha, etc. Mas a diferença entre elas é que a Sumire não é uma ninja em exercício, então ela não precisa de uma roupa prática para combates. O visual da Himawari causou bastante controvérsia nos fãs, que não gostaram do fato de ela estar o tempo todo com a barriga de fora. Mas apesar disso, no geral, eu achei até que é bem comportada para os padrões de Boruto. E para ser sincero, eu gostei do design de forma geral, apesar de também achar a barriga de fora meio desnecessário. Até a Chocho tá com a barriga de fora também, o que indica que o Ikemoto é simplesmente incapaz de desenhar personagem feminina sem deixar uma parte exposta.
O visual da Ada não mudou nada, mas o Daemon tá com esse capuz de orelhinhas aí que tá parecendo os chifres de um bisão. Eu achei feio demais, mas o moleque já é feio e bizarro, então combina com ele. E eu não sei se ele já tinha esse capuz antes e não usava, mas se tivesse usado eu acho que teria notado. Um visual que eu gostei bastante foi o do Mitsuki, que tá com a aparência de um verdadeiro ninja assassino. Tá muito maneiro e combina muito com ele. E esse visual meio sombrio marca muito bem essa fase do personagem, que vai cumprir esse papel meio sombrio de guarda-costas do Kawaki, e de quem quer eliminar o protagonista mais do que qualquer coisa. O visual do Kawaki eu achei meio neutro, não tenho opinião sobre. Tem um símbolo na roupa dele que eu não tô me recordando de onde é, mas vou tentar descobrir depois. Mas enfim, tanto faz o Kawaki, não gosto dele. E por fim, tem o visual do Boruto, que na minha opinião tá muito maneiro. E eu sei que a gente já conheceu o visual do Boruto desde o início, mas vendo ele nesse capítulo, eu acho que ficou mais legal ainda. Bom, e é claro que o capítulo deixou muitos mistérios em aberto, como por exemplo onde está o Sasuke, porque o Boruto estava ali na vila, como o Cold sabia que ele apareceria ali, e coisas assim. Mas eu não vou discorrer tanto sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Bom gente, resumindo, o capítulo está realmente muito bom e teve um grande salto de qualidade. Eu espero mesmo que eles consigam manter isso. E eu garanto que se o mangá de Boruto manter essa qualidade narrativa e no desenho, vai ser um mangá realmente incrível e que tem tudo para ser um sucessor digno de Naruto. Agora, eu queria que vocês comentassem o que acharam do capítulo. E também deixem um like e se inscrevam no canal se não fizeram isso ainda. Até a próxima, galera!